No saguão imponente de um hotel 5 estrelas, a recepcionista foi alvo de escárnio simplesmente porque parecia deslocada e incapaz de suportar a pressão daquele ambiente luxuoso. Mal sabiam aqueles hóspedes que aquela jovem silenciosa estava prestes a discursar fluentemente em 9 idiomas e desmantelar, peça por peça, a carreira de quem a humilhou publicamente. Essa garota é uma nulidade. A voz ecoou, cortante pelo saguão de mármore. Madame Dubois apontou um dedo acusador na direção de Lívia. A mão dela tremia, não de medo, mas de pura impaciência e desdém. Perguntei 3 vezes onde fica o salão Jequitibá. 3 vezes, e ela continua me encarando como se eu falasse grego. O lobby do Royal Plaza Hotel estava em polvorosa. Executivos de alto escalão de 12 países diferentes circulavam entre malas de grife e ternos sob medida, criando um zumbido constante de poder e negociações milionárias. Era o 2º dia da Cúpula Internacional de Negócios. Lívia segurou a caneta contra o balcão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Perdão, madame. Eu estava confirmando a disponibilidade no sistema. O salão Jequitibá fica localizado no... Você não estava confirmando nada. Madame Dubois girou nos calcanhares em direção ao marido, buscando validação para sua ira. Essa menina é incompetente. Olhe para a cara dela. Não tem o perfil para estar aqui. 2 hóspedes que passavam cessaram o passo. Viraram-se para assistir ao espetáculo gratuito. O Sr. Chen, um magnata chinês, balançou a cabeça em desaprovação. Sussurrou algo rápido para sua assistente em mandarim. Ambos riram, uma risada discreta, porém carregada de crueldade. Lívia baixou os olhos, sentindo o rosto arder em brasa viva. Eu posso explicar, senhora. O sistema estava... Não me venha com explicações. Eu exijo competência. 3 recepcionistas ao lado de Lívia desviaram o olhar, fingindo estar imersos em seus computadores. Ninguém ousou se mover. Um grupo de executivos japoneses atravessou a cena. Lançaram olhares de relance, avaliaram a situação em 1 segundo e seguiram em frente, indiferentes. Madame Dubois bateu sua bolsa de couro no balcão de granito. Cadê o gerente geral? Onde está alguém que realmente saiba trabalhar neste lugar? A voz dela atravessou o lobby inteiro, cortando o ar-condicionado gelado como uma lâmina. 50 pessoas se viraram, encarando a cena sem pudor. Lívia respirou fundo, lutando para manter a voz firme e não desabar ali mesmo. Madame, por gentileza, eu posso resolver... Você não pode nada. A francesa debruçou-se sobre o balcão, invadindo o espaço pessoal de Lívia. O perfume caro e enjoativo impregnou o ar. Garotas como você não deveriam estar na recepção de um hotel deste nível. Deveriam estar nos bastidores, servindo café. Ou nem isso. O saguão mergulhou em um silêncio constrangedor. Um homem de terno cinza parou de digitar no celular. Observou a humilhação com um interesse quase clínico. Lívia apertou os lábios até sumirem. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Compreendo sua frustração, madame, mas eu... Passos pesados e autoritários interromperam sua frase. César surgiu pelo corredor lateral. O gerente era alto, imponente, com os cabelos grisalhos milimetricamente penteados para trás com gel. Ele abriu um sorriso encantador para Madame Dubois, ignorando a existência de Lívia completamente, como se ela fosse parte da mobília. Madame, peço 1000 perdões. Que situação lamentável. Ele colocou a mão pesada sobre o ombro de Lívia. Apertou. Forte. Excessivamente forte. Esta funcionária é nova. Ainda está em processo de aprendizado. O tom era gelado, gotejando desprezo velado. Lívia sentiu o aperto aumentar, machucando. Ele a empurrou levemente para o lado, tirando-a do foco. Por favor, permita que eu pessoalmente resolva sua solicitação. Madame Dubois sorriu satisfeita, sentindo-se vingada.
César virou-se finalmente para Lívia. Baixou a voz até torná-la um sussurro perigoso. Apenas ela ouviu. Vai para o depósito, agora. E se abrir a boca de novo hoje, considere-se demitida. Os olhos dele eram duros como pedra, sem um traço de humanidade. Lívia ficou paralisada, incapaz de processar tamanha injustiça. Como alguém podia ser tratado daquela forma, na frente de todos, sem que uma única alma interviesse? A risada de Madame Dubois ecoou ao fundo. Aquele som agudo, cheio de superioridade. Lívia conhecia aquele som. Conhecia até demais. Tinha 15 anos quando o ouviu pela primeira vez, na escola pública onde estudava. Colegas rindo quando ela disse em voz alta que queria ser intérprete internacional. Com essa cara de pobre, nunca. A memória a atingiu como um soco físico no estômago. Seu pai a esperava na porta da escola naquele dia. Um Chevrolet antigo, com a pintura desgastada e o letreiro de táxi no teto. Ele viu as lágrimas dela instantaneamente. Filha, o que houve? Ela entrou no carro, batendo a porta com força. Escondeu o rosto entre as mãos. Pai, por que a gente não tem dinheiro? Por que você não arrumou um emprego melhor? Ele ficou em silêncio. Girou a chave na ignição. Dirigiu por 5 minutos sem dizer uma palavra. Então encostou o carro na beira da Marginal Pinheiros. Sabe quantos idiomas eu falo, Lívia? 6, pai. E sabe por que aprendi cada um deles? Ela balançou a cabeça, ainda soluçando. Porque o conhecimento não pede licença para entrar na sua vida. Ele simplesmente entra. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Ele segurou a mão dela com ternura. Dinheiro vai e vem, empregos vão e vêm, mas o que você carrega na mente, isso fica, para sempre. Ele tirou um caderno velho do porta-luvas, páginas amareladas pelo tempo, anotações em francês, mandarim, alemão, árabe. Este é seu agora. Estude. Um dia você vai me agradecer. Lívia tinha 16 anos quando ele faleceu. Um infarto fulminante, no meio de uma corrida. O passageiro chamou a ambulância, mas foi tarde demais. No velório, ela abraçou aquele caderno contra o peito, como se fosse um escudo. Sua mãe chorava copiosamente no banco da frente. Tios tentavam consolar. Primos sussurravam sobre as dívidas e contas pendentes. Lívia abriu o caderno. Na primeira página, havia uma frase escrita em português. Lívia, se está lendo isso, significa que não estou mais aí. Não pare. Nunca pare de aprender. O mundo é seu. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima cair sobre o papel. Eu prometo, pai. 7 anos se passaram desde aquele dia. Lívia estudou sozinha, usando o Wi-Fi emprestado de vizinhos, em bibliotecas públicas, em grupos de conversação gratuitos. Teve 2 empregos simultâneos para pagar cursos online: francês, mandarim, alemão, árabe, russo, japonês, italiano, inglês, espanhol. 9 idiomas. Quando viu a vaga no Royal Plaza Hotel, achou que era o destino batendo à porta. Um hotel internacional, hóspedes do mundo inteiro. Sabia que César jamais contrataria alguém qualificada demais para a recepção. Intuía a insegurança dele. O plano era simples: entrar, provar seu valor vindo de baixo e ser promovida. Mas 3 meses se passaram, e tudo o que conseguiu foi uma coleção de humilhações. O aperto doloroso no ombro de César trouxe Lívia de volta ao presente. Ela ainda estava no balcão. Madame Dubois já tinha ido embora, vitoriosa. O lobby retomou seu ritmo frenético. César se afastou dela com repulsa. Deu as costas. Depósito, agora. Lívia olhou para a gaveta sob o balcão, onde guardava o caderno do pai. 7 anos de promessa, 3 meses de silêncio absoluto. Algo dentro dela se quebrou. Ou talvez se consertou. Dessa vez não. Lívia não foi para o depósito.
Voltou para o balcão. Respirou fundo, enchendo os pulmões de ar condicionado. Ajustou o crachá no lugar. Ela tinha tentado antes. Tentaria de novo. Na semana anterior, um casal alemão chegou completamente perdido. Perguntaram algo em um inglês truncado e difícil. Os outros recepcionistas fingiram estar ocupados para não lidar com o problema. Lívia deu um passo à frente. Posso ajudar? O casal pareceu aliviado por alguém lhes dar atenção. Ela queria responder em alemão fluente. Mostrar que podia se comunicar na língua materna deles. Mas engoliu as palavras. Vocês precisam de informações sobre a cidade? Falou devagar, em inglês básico, como esperavam dela. O homem suspirou frustrado. A esposa sacou o celular, tentando usar o tradutor automático. Lívia apertou os punhos embaixo do balcão, sentindo a impotência. César passou por trás. Parou ao lado dela como uma sombra. Está demorando demais. Resolva rápido ou passe para outro. Ela encerrou o atendimento em 3 minutos, apressada. O casal saiu confuso e sem respostas claras. Poderia ter sido perfeito. Poderia ter ajudado de verdade. Mas não podia arriscar. 2 dias depois disso, Lívia levou seu currículo impresso até a sala de César. Bateu na porta, 3 vezes. Entre. Ele estava ao telefone. Fez um sinal desdenhoso para ela esperar em pé. 5 minutos intermináveis se passaram. Lívia segurava o envelope com força. As mãos suavam frio. César desligou. Nem sequer olhou nos olhos dela. O que é? Senhor César, trouxe meu currículo atualizado. Gostaria de me candidatar para a vaga de assistente de relações internacionais que... Não. Uma palavra. Seca. Cortante. Mas o senhor nem sequer... Eu disse não. Finalmente ergueu os olhos e a encarou. Você tem 3 meses de casa, 0 experiência relevante e francamente mal consegue atender a recepção sem causar problemas. Lívia sentiu o peito apertar. Eu falo 9 idiomas, senhor. Estudei por anos. Posso realmente ajudar com os hóspedes internacionais. Se apenas... César soltou uma risada curta e debochada. 9 idiomas. Recostou-se na cadeira de couro, olhando-a com incredulidade. Lívia, você tem 23 anos, mora na periferia, estudou em escola pública. Acha mesmo que alguém aqui vai acreditar nessa fantasia? Ele jogou uma caneta na mesa com desdém. Sabe o que você é? Você é mais uma menina sonhadora que acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Não deve. Volte para o balcão, faça seu trabalho e pare de desperdiçar meu tempo. As pernas dela tremeram. Ela deixou o envelope na mesa ignorado. Saiu da sala. No corredor, precisou se encostar na parede para não cair. Respirou fundo 3 vezes, contando até 10. Poderia ter insistido. Poderia ter provado ali mesmo. Mas como? A semana seguinte foi ainda pior. Havia um evento grandioso, o jantar de boas-vindas para os executivos da cúpula. Todo o staff foi mobilizado. Lívia viu a escala de trabalho. Seu nome estava lá. Apoio de copa. Cozinha. Ela procurou César no corredor, desesperada. Senhor César, sobre a escalação. Qual o problema agora? Eu poderia ajudar na recepção dos convidados. Muitos deles não falam português. Eu poderia... Você vai ficar na Copa, ponto final. Mas, senhor, eu realmente posso ser útil. Lívia. Ele parou de andar. Virou-se lentamente para ela. Você quer mesmo saber por que não te escalo na frente? Ela ficou em silêncio, esperando o golpe. Porque você não tem postura, não tem presença. Olhe para você. Roupas de loja de departamento, cabelo simples, unhas sem fazer. Os hóspedes deste hotel esperam excelência, luxo. Você não transmite isso. Cada palavra era uma facada direta na autoestima. Então, seja útil onde pode ser. Na Copa, longe dos olhos deles. Ele seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Lívia ficou parada, sozinha. 3 funcionários passaram por ela. Ninguém disse nada. Ninguém a defendeu.
Naquela noite em casa, Lívia sentou-se na beira da cama. O caderno do pai estava em seu colo. Ela passou os dedos pelas páginas gastas. Anotações em 9 idiomas. Anos de dedicação silenciosa. Para quê, pai? A pergunta saiu baixa, quebrada. Quase um sussurro na escuridão do quarto. Estudei tanto, me esforcei tanto, e não importa, ninguém se importa. Ela fechou o caderno com raiva. Talvez César estivesse certo. Talvez ela fosse apenas mais uma menina sonhadora da periferia. Talvez o mundo realmente não lhe devesse nada. A foto do pai estava na mesa de cabeceira. Ele sorria, sempre sorrindo, apesar de tudo. O conhecimento não pede licença para entrar na sua vida. Ele simplesmente entra, e ninguém pode tirar de você. Lívia fechou os olhos, lutando contra a dúvida. Mas e se ninguém deixa você usar esse conhecimento? E se ninguém te dá a chance? O medo cresceu dentro dela, frio, pesado, sufocante. E se ela ficasse para sempre sendo invisível? E se nunca conseguisse provar quem era? Podia desistir, procurar outro emprego, algo menor, algo que não doesse tanto. Seria mais fácil, muito mais fácil. Ela abriu os olhos de supetão. Olhou para a foto do pai novamente. 7 anos de uma promessa sagrada. Não, ela não ia desistir. Mas também não ia mais esperar permissão. Quando a oportunidade aparecesse, ela não ia pedir. Ia tomar para si. Lívia guardou o caderno. Deitou-se. Dormiu com uma decisão firme ardendo no peito. A humilhação ainda não tinha acabado. Ela sabia. Mas quando acabasse, seria nos termos dela. O salão de cristal estava impecável, brilhando sob os lustres. Mesas decoradas com flores importadas que custavam uma fortuna. 200 executivos de 12 países diferentes lotavam o espaço. Lívia estava num canto. Uniforme preto e branco de serviço, bandeja na mão. Sua função era simples: recolher taças vazias, ser invisível. Ela circulou entre as mesas como um fantasma. Ninguém olhava para ela. Até que chegou à mesa principal. Madame Dubois estava sentada ao lado de 3 executivos importantes. Todos conversavam em inglês. Lívia aproximou-se com cautela. Pegou 2 taças vazias. Ah, vejam só quem está aqui. A voz de Madame Dubois cortou a conversa como vidro quebrado. Todos na mesa se viraram para Lívia. A garota perdida da recepção. Promoveram você a garçonete? 2 executivos riram baixo. Lívia forçou um sorriso profissional, embora por dentro fervesse. Boa noite, madame, com licença. Tentou se afastar rapidamente. Espera, espera. Madame Dubois segurou o braço dela com força. Deixe-me apresentar você aos meus colegas. Lívia parou. A bandeja pesava toneladas nas mãos. Este é o Sr. Hoffmann, da Alemanha, Sra. Nakamura, do Japão, e Sr. Al-Rahman, de Dubai. Os 3 olharam para Lívia com uma curiosidade educada, porém distante. Essa menina trabalha aqui, ou tenta trabalhar. Não consegue nem indicar um salão sem travar. O rosto de Lívia queimou. Madame, por favor, é verdade ou não? Madame Dubois inclinou a cabeça, desafiadora. Você ficou completamente perdida quando perguntei algo simples. O Sr. Hoffmann deu um sorriso condescendente. É compreensível. Nem todos têm aptidão para a hospitalidade de alto nível. Não há vergonha nisso. Lívia apertou as bordas da bandeja até os dedos doerem. Eu estava apenas verificando as informações corretas no sistema, senhor. Verificando? Madame Dubois soltou uma gargalhada teatral. Querida, você estava congelada, como um cervo na frente dos faróis. A senhora Nakamura sussurrou algo em inglês para o Sr. Al-Rahman. Os 2 sorriram levemente. 3 mesas ao redor começaram a prestar atenção no alvoroço. Lívia sentiu os olhares cravados nela. Se me dão licença, preciso continuar trabalhando. Claro, claro! Madame Dubois fez um gesto de dispensa com a mão. Vá fazer o que sabe fazer, recolher copos.
A risada dela ecoou enquanto Lívia se afastava. Lívia caminhou rápido, as pernas tremiam. Foi até o canto mais afastado do salão. Respirou fundo, tentando não desmoronar. 10 minutos depois, precisou voltar com outra bandeja. Era seu trabalho. Dessa vez, a mesa principal tinha mais gente. O Sr. Chen, o empresário chinês, tinha se juntado ao grupo. Também 2 executivos italianos haviam se somado. Lívia tentou passar despercebida, colada à parede. Ah, ela de novo! Madame Dubois falava mais alto agora. O vinho já fazia efeito. Venha aqui, menina. Meus amigos querem conhecer você. Lívia parou. Não tinha escolha. Aproximou-se lentamente. Essa é a funcionária mais dedicada do hotel. Recolhe copos como ninguém. Risadas explodiram na mesa, cruéis e sonoras. O Sr. Chen olhou Lívia de cima a baixo com desprezo. Quantos anos você tem? 18? 23, senhor. 23 e trabalhando como garçonete de evento? Ele balançou a cabeça com incredulidade. No meu país, garotas da sua idade já são gerentes ou lideram equipes. Madame Dubois bateu na mesa com a palma da mão. Mas ela não está no seu país, Chen. Está no Brasil. Aqui as coisas são diferentes para gente como ela. O tom era venenoso, carregado de elitismo. Um dos executivos italianos inclinou-se para a frente. Posso fazer uma pergunta, senhorina? Lívia assentiu levemente. Você estudou? Tem alguma formação? Estou cursando faculdade, senhor. Administração. Administração. Ele riu. E mesmo assim está aqui, recolhendo taças. O Sr. Hoffman entrou na conversa. Talvez a administração não seja seu forte, minha cara. Já considerou algo mais manual? Limpeza, talvez? A mesa inteira explodiu em gargalhadas. 15 pessoas ao redor agora observavam abertamente a humilhação. Lívia sentiu lágrimas se formando nos olhos. Piscou forte. Não ia chorar. Não ali. Senhores, eu... Você o quê? Madame Dubois levantou-se, cambaleando levemente. Vai reclamar? Vai chorar? O salão começou a ficar em silêncio. As conversas de outras mesas cessaram. Sabe qual é o seu problema? Madame Dubois deu a volta na mesa. Parou na frente de Lívia, invadindo seu espaço. Você não tem lugar aqui. Não tem qualificação. Não tem classe. Olhe para você. Ela apontou para o uniforme simples de Lívia com nojo. Você é uma garota pobre fingindo pertencer a um mundo que nunca será seu. Lívia respirou fundo. Não. Não ia aceitar aquilo. Não mais. Ela ergueu o queixo. Olhou diretamente nos olhos de Madame Dubois. Com todo o respeito, madame, a senhora não me conhece. Não sabe nada sobre mim. A voz dela saiu firme, surpreendendo até a ela mesma. O salão ficou em silêncio sepulcral. Podia-se ouvir uma agulha cair. Madame Dubois arqueou uma sobrancelha, surpresa com a audácia. Ah, agora ela tem coragem! Virou-se para os colegas. Viram? Ela tem audácia! Voltou a encarar Lívia. Então me ilumine. O que devo saber sobre você? Que você é especial? Que você é diferente? Lívia abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer uma palavra, uma voz cortou o ar. Que baderna é essa? César atravessou o salão a passos largos. Vinha rápido. O rosto estava vermelho de raiva. Parou ao lado de Lívia. Segurou o braço dela com violência. Madame Dubois, peço 1000 perdões. Esta funcionária está saindo agora mesmo. Não, não. Madame Dubois sorriu maliciosamente. Ela estava justamente nos contando como é especial. César olhou para Lívia. Seus olhos eram gelo puro. Lívia, vá para os fundos, imediatamente. Mas, senhor, eu só... Agora! Ele apertou o braço dela. Forte demais. Deixaria marca. Madame Dubois soltou uma risada longa e cruel. Pobre menina. Nem o chefe acredita nela. O Sr. Chen balançou a cabeça. Essa não sabe nada. A frase ecoou no ar.
Outros executivos riram e voltaram às suas conversas, perdendo o interesse. César soltou Lívia com um empurrão. Você está suspensa, 3 dias, sem remuneração. Ele virou-se imediatamente para consolar Madame Dubois. Lívia ficou ali, parada, sozinha no meio do salão. 200 pessoas. Ninguém olhou para ela, ninguém a ajudou. Era invisível de novo, mas agora era pior. Era invisível e humilhada publicamente. As lágrimas finalmente transbordaram. Saiu do salão de cabeça baixa, sentindo o peso de todos os olhares. Nem o chefe acredita nela. Essa não sabe nada. As palavras martelavam em sua cabeça sem piedade. Lívia trancou a porta do vestiário de funcionários. Sentou-se no banco de madeira. Afundou a cabeça entre as mãos. O uniforme ainda cheirava ao perfume caro de Madame Dubois. 3 dias suspensa, 3 dias sem pagamento. E para quê? Por tentar se defender, ela tirou o crachá e o jogou no banco ao lado com raiva. Talvez fosse hora de desistir, procurar outro lugar, outro emprego qualquer, algo onde ninguém esperasse nada dela. Seria mais fácil, não doeria tanto. Lívia abriu seu armário, pegou a bolsa, o caderno do pai estava lá. Sempre estava lá. Ela o segurou. As páginas estavam gastas pelo toque. 7 anos de uso constante. Anotações em francês, em mandarim, em alemão. Sua mão tremeu ao acariciar a capa. Pai, eu tentei. Eu juro que tentei. A voz saiu quebrada pelo choro. Mas não importa o quanto eu estude, o quanto eu me esforce, eles nunca vão me enxergar. Abriu o caderno aleatoriamente. Passou os dedos pelas páginas cheias de tinta. Uma delas tinha uma anotação diferente. Em português. A letra inconfundível do pai. Lívia, haverá dias em que você vai querer desistir. Dias em que vai achar que não vale a pena. Nesses dias, lembre-se, você não estuda para provar nada a ninguém. Você estuda para nunca mais depender de ninguém. Lívia fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem fundo. Depender de ninguém. César dependia dela para limpar a bagunça que ele criava com sua gestão. Madame Dubois dependia dela para se sentir superior e poderosa. Todos dependiam dela para ser pequena, invisível, silenciosa. E se ela parasse de ser o que eles esperavam? A porta do vestiário se abriu. Dona Inês entrou. A recepcionista veterana tinha quase 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque perfeito, rosto cansado, mas imensamente gentil. Lívia, vi você saindo do salão. Sentou-se ao lado dela no banco. Ouvi o que aconteceu. Sinto muito, minha querida. Lívia enxugou as lágrimas bruscamente. Não importa mais, Dona Inês. Vou embora, procurar outro lugar. Não faça isso. Por que não? Aqui ninguém me respeita, ninguém me vê. Dona Inês ficou em silêncio por um momento, avaliando-a. Sabe o que vai acontecer amanhã? Lívia balançou a cabeça sem interesse. Reunião de crise, urgente. O Dr. Bittencourt convocou todos os líderes regionais da empresa. E daí? 9 nacionalidades diferentes. Francês, chinês, alemão, árabe, russo, japonês, italiano, inglês, espanhol. Lívia ergueu o rosto e a encarou. Os tradutores simultâneos que foram contratados cancelaram. Hoje à tarde, todos. Algum problema grave de logística com a agência. O coração de Lívia acelerou. Uma batida forte no peito. O hotel está em pânico. O Dr. Bittencourt está furioso. Sem tradução, a reunião não pode acontecer. E se a reunião não acontecer, o hotel perde um contrato de milhões. Dona Inês levantou-se, olhou nos olhos de Lívia. Ouvi você falando com César semana passada sobre falar 9 idiomas. Lívia ficou paralisada. Você estava falando sério? Sim, eu falo. Então, amanhã de manhã, às 7 em ponto, você vai estar na porta da sala de reuniões e vai oferecer seus serviços. Dona Inês, César me suspendeu.
Ele nunca vai permitir. César não manda no Dr. Bittencourt. E o Dr. Bittencourt está desesperado. Dona Inês abriu a porta para sair. Parou no batente. Essa é sua chance, Lívia. A única que você vai ter. Não deixe passar. Saiu. Lívia ficou sozinha novamente no vestiário. Olhou para o caderno do pai. 9 idiomas. 7 anos de estudo solitário. Tudo para esse momento. Levantou-se. Guardou o caderno na bolsa com cuidado. As mãos não tremiam mais. Amanhã, às 7 da manhã. Ela não ia pedir permissão. Não ia esperar aprovação de ninguém. Ia simplesmente entrar naquela sala e fazer o que nasceu para fazer. César podia demiti-la depois, se quisesse. Madame Dubois podia rir o quanto quisesse. Mas antes disso, todos eles iam ver. Iam ver quem era Lívia de verdade. Pegou o crachá no banco, guardou na bolsa. Sorriu pela primeira vez em horas. Um sorriso perigoso. Era agora ou nunca. Lívia chegou ao hotel às 6h40 da manhã. O lobby estava vazio, silencioso como uma catedral. Subiu para o 3º andar. A sala de reuniões executivas ficava no fundo do longo corredor acarpetado. Seu coração batia forte contra as costelas. A porta estava fechada. Vozes graves vinham de dentro. Respirou fundo. Alisou o blazer. Tinha escolhido sua melhor roupa. Simples, mas impecavelmente profissional. 7 em ponto. Antes que pudesse bater na porta, uma mão tocou seu ombro suavemente. Dona Inês. Pensei que você não viria. Quase não vim. Dona Inês sorriu com cumplicidade. Tirou um cartão magnético do bolso. Acesso temporário. Consegui com a assistente do Dr. Bittencourt ontem à noite. Lívia pegou o cartão. As mãos tremiam levemente de novo. Dona Inês, por que está fazendo isso por mim? A mulher mais velha ficou séria. Seu rosto mostrou anos de fadiga. Porque trabalho aqui há 22 anos e vi muita gente boa ser esmagada por gente ruim. Olhou para a porta fechada. César está acabando com este hotel. O Dr. Bittencourt sabe, mas precisa de provas. Precisa de motivos para agir. Não entendo. Vai entender. Entra. Apresenta a sua solução. Quando terminarem, procure o Dr. Bittencourt a sós. Dona Inês bateu na porta. 3 batidas secas. Entre. A voz era grave, autoritária, inconfundível. Dona Inês abriu a porta. Empurrou Lívia gentilmente para dentro. Dr. Bittencourt, apresento Lívia Santos. A solução para o seu problema de tradução. A sala estava cheia. A tensão era palpável. 10 executivos ao redor de uma mesa enorme de mogno. O Dr. Bittencourt na cabeceira. Cabelos brancos, porte aristocrático, terno impecável. 60 e poucos anos. César estava sentado à direita dele. Os olhos do gerente quase saltaram das órbitas quando viu Lívia. O que ela está fazendo aqui? O Dr. Bittencourt ergueu a mão. Silêncio imediato na sala. Inês me procurou ontem. Disse que temos uma funcionária fluente em 9 idiomas. Ele cravou o olhar em Lívia. É verdade? Lívia engoliu em seco. Sim, senhor. Francês, mandarim, alemão, árabe, russo, japonês, italiano, inglês e espanhol. Um executivo soltou uma risada baixa, incrédula. César levantou-se de um salto. Dr. Bittencourt, esta funcionária está suspensa. Causou um incidente lamentável ontem no jantar de gala. Não é confiável. César, senta. A voz do Dr. Bittencourt era gelo. Estamos com uma reunião de 40 milhões em risco. Se ela resolve o problema, não me importa se ela causou o apocalipse ontem. Voltou a atenção para Lívia. A reunião começa em 1 hora. 9 idiomas diferentes. Você consegue fazer tradução simultânea? Consigo, senhor. Tem certeza? Porque se entrar ali e fracassar, perco o contrato e você perde muito mais que o emprego. Lívia o encarou nos olhos sem piscar. Tenho certeza. O Dr. Bittencourt a estudou por 5 segundos eternos. Está contratada. Por hoje. Vamos ver no que dá.
César abriu a boca para protestar de novo. Uma palavra, César, e você sai desta sala. Entendido? O gerente fechou a boca de estalo. Sentou-se. O rosto estava vermelho de fúria contida. Lívia respirou. Funcionou. Estava dentro. Dona Inês sorriu da porta e saiu silenciosamente. A reunião começava em 40 minutos. Lívia ficou na sala de espera adjacente, repassando mentalmente, testando cada idioma na cabeça. Dona Inês voltou. Trouxe água e um sanduíche. Come. Vai precisar de energia. Lívia pegou a água. Bebeu metade do copo num gole. Dona Inês, você falou que César está acabando com o hotel. O que quis dizer? A mulher mais velha sentou-se ao lado, baixando a voz. Há 6 meses, a sobrinha dele foi contratada. Thalita, sem experiência, sem qualificação alguma. E daí, César quer promovê-la para o cargo que você deveria ter, assistente de relações internacionais. Lívia sentiu a raiva subir pela garganta. Ele está bloqueando todos os outros candidatos, rejeitando currículos brilhantes, sabotando funcionários competentes. Dona Inês a olhou com intensidade. Você não é a primeira que ele humilha, é só a mais recente. O Dr. Bittencourt sabe disso? Desconfia. Mas precisa de evidência concreta. Precisa que alguém exponha César publicamente. E como eu faço isso? Sendo brilhante hoje, mostrando que ele te escondeu de propósito, provando que o hotel perdeu oportunidades por culpa dele. Lívia entendeu tudo naquele instante. Não era só sobre tradução, era sobre justiça. Tem uma coisa que você precisa saber. Dona Inês tirou um envelope do bolso. Achei isso no escritório de César ontem. Ele vai anunciar a promoção de Thalita amanhã. O contrato já está pronto. Lívia abriu o envelope. Leu rapidamente. Thalita seria promovida, com um salário que era o dobro do que Lívia ganhava. A descrição da vaga era exatamente o que Lívia fazia na candidatura dela. Ele rejeitou meu currículo sabendo que eu era qualificada. Exatamente. A porta da sala de reuniões se abriu. O Dr. Bittencourt saiu. Lívia, é agora. Os convidados estão chegando. Ela levantou-se de imediato. Guardou o envelope na bolsa. Dona Inês segurou a mão dela. Você consegue. Eu sei que consegue. Lívia entrou na sala. 9 executivos internacionais já estavam sentados, cada um com seu assistente. Madame Dubois estava lá. Congelou quando viu Lívia entrar. O Sr. Chen, o Sr. Hoffman, a Sra. Nakamura, o Sr. Al-Rahman. Todos estavam, os mesmos que riram dela ontem. Agora a encaravam com um misto de confusão e ofensa. O Dr. Bittencourt posicionou-se na cabeceira da mesa. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo imprevisto com os tradutores. Nossa equipe interna resolverá a situação. Apresento Lívia Santos, que fará a tradução simultânea hoje. Madame Dubois soltou uma risada alta e nervosa. Você está brincando. Perdão? Essa é a garçonete de ontem, a que não consegue nem falar direito. O Sr. Chen inclinou-se para a frente, sério. Dr. Bittencourt, com todo o respeito, isso é inaceitável. Não podemos conduzir negócios sérios com uma criança. Outros assentiram, murmurando descontentamento. Os murmúrios encheram a sala. César estava no canto, sorrindo maliciosamente. O Dr. Bittencourt bateu na mesa com a palma aberta. Senhores, ela é fluente nos 9 idiomas necessários. É a única opção no momento. Então, adiamos a reunião. Madame Dubois cruzou os braços. Não vou arriscar um contrato de milhões com alguém assim. O Sr. Hoffman concordou. Precisamos de profissionais, não de crianças brincando de adulto. A sala inteira virou-se contra Lívia. O Dr. Bittencourt olhou para ela. Os olhos diziam tudo. Era agora. Provava ou saía. Mas algo aconteceu. César deu um passo à frente, vendo sua chance. Dr. Bittencourt, eu avisei.
Esta funcionária não tem capacidade. Devemos encerrar isso antes que vire um constrangimento maior. Ele olhou para Lívia. Sorriu com triunfo. Lívia, pode se retirar. Obrigado por tentar. O tom era de vitória absoluta. Lívia olhou para todos ali. Madame Dubois, Sr. Chen, Sr. Hoffman, todos esperando ela sair, todos esperando ela fracassar. Ela não disse nada. Simplesmente caminhou e sentou-se na cadeira central reservada ao tradutor. Abriu o notebook na frente dela com calma deliberada e disse em francês perfeito, elegante e fluido. Madame Dubois, a senhora prefere começar apresentando sua proposta de expansão europeia? Ou quer que o Sr. Chen apresente a proposta asiática primeiro? O silêncio foi absoluto, sepulcral. Madame Dubois ficou boquiaberta. O Sr. Chen inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados. Lívia repetiu a pergunta em mandarim. Sr. Chen, gostaria de começar sua apresentação? Posso traduzir simultaneamente para todos os presentes. O empresário chinês piscou 3 vezes, atônito. Você fala mandarim? Sim, senhor. E outros 8 idiomas. Ela virou-se para o Sr. Hoffman. Falou em alemão impecável. Sr. Hoffman, preciso que posicione seus documentos à sua frente. Vou referenciar os dados durante a tradução. O alemão abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mein Gott! Lívia respirou fundo. Não era só sobre idiomas. Era sobre controle. Pegou o tablet à frente. Abriu o documento da pauta. Dr. Bittencourt, se me permite, organizei a ordem das apresentações para otimizar o fluxo de tradução. Ela projetou o esquema no telão. Primeira apresentação, França, expansão europeia. Segunda, China, mercado asiático. Terceira, Alemanha, logística, e assim por diante. Cada bloco com tempo estimado, pausas estratégicas. Tudo cronometrado ao segundo. O Dr. Bittencourt olhou para o telão, impressionado. Quando você fez isso? Nos últimos 40 minutos, senhor. Analisei os documentos que Dona Inês me passou. Ela não tinha analisado documento nenhum a fundo. Estava improvisando baseada nos títulos, mas soava confiante. E confiança era metade da batalha. O Sr. Al-Rahman falou em árabe para seu assistente. Ela realmente fala 9 idiomas? Lívia respondeu em árabe fluente, sem olhar suas notas. Sim, Sr. Al-Rahman. E ouvi sua pergunta perfeitamente. O homem sorriu. Pela primeira vez em 2 dias. Impressionante. Lívia posicionou o fone de ouvido. Testou o microfone. Abriu 9 janelas no computador. Uma para cada idioma. Glossários técnicos em cada uma. Tinha preparado aquilo em casa. Noite após noite. Madrugadas inteiras. Cada termo técnico, cada jargão empresarial, tudo estava ali, na cabeça dela e na tela. Olhou para Dona Inês, que observava da porta entreaberta. A mulher mais velha deu um pequeno aceno encorajador. Lívia fechou os olhos por 3 segundos. Lembrou do pai, do caderno, dos 7 anos de solidão. Abriu os olhos. Estou pronta, Dr. Bittencourt. Mas então César se moveu. Caminhou até a mesa. Pegou o tablet de Lívia bruscamente. Um momento, preciso verificar as credenciais dela. O Dr. Bittencourt franziu a testa. César, não temos tempo para... É protocolo, senhor. Não podemos começar uma reunião deste nível sem verificar certificações oficiais de tradução. Lívia sentiu o estômago contorcer. Ela não tinha certificações oficiais. Nunca teve dinheiro para os exames internacionais. Estudou sozinha. Aprendeu na raça. Mas papel? Nada. César sabia disso. Então, Lívia... Ele sorriu, saboreando o momento. Suas certificações? Todos os olhos voltaram para ela. Madame Dubois cruzou os braços, satisfeita de novo. Sabia, mais uma fraude. O Sr. Chen balançou a cabeça decepcionado. Dr. Bittencourt, isso é inaceitável. Precisamos de profissionais certificados. A sala inteira assentiu em concordância. Lívia abriu a boca. Nada saiu.
Ela não tinha resposta. O Dr. Bittencourt olhou para ela, esperando uma explicação. Dona Inês deu um passo para dentro da sala. Posso falar? César virou-se furioso. Não, você não pode. Saia, Inês. Eu tenho algo que o Dr. Bittencourt precisa ver. Ela abriu a bolsa. Tirou um envelope. O mesmo envelope que mostrara a Lívia minutos antes. Dr. Bittencourt, este é o contrato de promoção da sobrinha de César, Thalita, assinado ontem, para o cargo de assistente de relações internacionais. Colocou o envelope na mesa, deslizando-o para o centro. Lívia candidatou-se para esse mesmo cargo há 3 semanas. Foi rejeitada por César pessoalmente. Motivo alegado: falta de qualificação. O Dr. Bittencourt pegou o envelope, abriu, leu o conteúdo. O rosto dele ficou vermelho de ira. César, você promoveu sua sobrinha sem abrir processo seletivo? Senhor, eu posso explicar. E rejeitou candidatos qualificados? A Thalita tem potencial. Potencial? O Dr. Bittencourt levantou-se de supetão. Ela tem 19 anos e 0 experiência. Jogou o papel na mesa com violência. Esta reunião vai começar, agora, com a Lívia traduzindo. E quando terminar, você e eu vamos ter uma conversa muito séria. César ficou branco como papel. Mas, senhor, as certificações... Eu não ligo para certificações. Ela falou 4 idiomas perfeitamente nos últimos 3 minutos. Isso é certificação suficiente. O Dr. Bittencourt apontou para a cadeira de César. Senta e fica quieto. O gerente sentou-se, derrotado. Lívia olhou para Dona Inês. A mulher mais velha piscou, sorriu. O Dr. Bittencourt voltou para a mesa. Lívia, pode começar. Ela ajustou o fone de ouvido. As mãos não tremiam mais. Madame Dubois, estou pronta para sua apresentação. A francesa ainda parecia chocada, mas abriu o laptop. Très bien. A reunião começou. E Lívia estava no centro de tudo. Era o momento dela. Madame Dubois começou a apresentação. Falou em francês rápido. Termos técnicos financeiros, números, projeções de mercado. Lívia traduziu simultaneamente para o mandarim, depois alemão, árabe, russo, japonês, italiano, inglês, espanhol. Sua voz fluía como água, sem hesitação, sem tropeços. A sala ficou em silêncio absoluto, todos ouvindo pelos fones. 10 minutos se passaram. Madame Dubois terminou a primeira parte. Respirou fundo, olhou para Lívia, diferente agora, com um respeito novo. Você traduziu tudo perfeitamente. Obrigada, madame. O Sr. Chen inclinou-se para a frente. Espere, ela realmente entendeu os termos técnicos? Margem EBITDA, taxa de conversão cambial? Lívia repetiu em mandarim. Cada termo. Explicou as nuances com precisão. O Sr. Chen ficou boquiaberto. Incrível! Mas César não ia aceitar a derrota tão fácil. Levantou-se. Dr. Bittencourt, peço para interromper. César, senta. Senhor, precisamos ter cuidado. Tradução simultânea é complexa. Um erro pode custar milhões. O Dr. Bittencourt suspirou exasperado. Ela não cometeu nenhum erro. Ela não cometeu nenhum erro ainda. César apontou para Lívia com um dedo trêmulo. Mas vai cometer, garanto. Ele olhou para os executivos buscando aliados. Senhores, por favor, entendam. Esta funcionária tem 3 meses de casa. Nunca trabalhou como tradutora profissionalmente. Nunca teve um único cliente corporativo. Madame Dubois franziu a testa. Mas ela acabou de traduzir minha apresentação perfeitamente. Uma apresentação simples. César sorriu, tentando semear a dúvida. Esperem até entrarmos nos contratos, nas cláusulas legais. Ela vai se perder. O Sr. Hoffman assentiu, pensativo. Ele tem um ponto. Tradução jurídica é outra categoria completamente. Exatamente. César cruzou os braços. E quando ela falhar, todos nós pagamos o preço. Sugiro encerrar agora.
enquanto ainda há tempo. Ele olhou para Lívia com suficiência. Nada pessoal, Lívia, mas você está fora da sua liga aqui, bem fora. O tom era condescendente, paternalista da pior maneira. Seria melhor você admitir suas limitações agora, antes de causar um desastre. O Dr. Bittencourt ia falar, mas Lívia ergueu a mão. Posso responder, Dr. Bittencourt? Pode. Ela levantou-se lentamente. Olhou diretamente para César. O Sr. César tem razão. Eu nunca trabalhei como tradutora profissionalmente. César sorriu vitorioso. Viram? Porque o senhor nunca me deu a chance. O sorriso dele congelou. Apresentei meu currículo 3 vezes. Fui rejeitada 3 vezes. Motivo? Falta de experiência. Ela deu um passo à frente, desafiadora. Como eu ganho experiência se ninguém me contrata? Como provo meu valor se ninguém me deixa tentar? A sala ficou em silêncio, refletindo. Então o senhor está certo. Eu posso falhar. Posso cometer erros. Ela respirou fundo. Mas pelo menos me deem a chance de tentar. É tudo o que peço. O Dr. Bittencourt bateu na mesa, decidido. Ela tem razão. César, você a rejeitou por falta de experiência. Mas como diabos ela ganha experiência sem oportunidade? César não respondeu. Não tinha argumentos. Vamos continuar. Lívia, próxima apresentação. O gerente sentou-se, afundando na cadeira. Mas o olhar que lançou para Lívia era puro veneno. Aquela guerra não tinha acabado. O Sr. Chen foi o próximo. Falou em mandarim, mais rápido que Madame Dubois, muito mais técnico, dados sobre expansão asiática, investimentos de capital, parcerias regionais complexas. Lívia traduziu, sem pausas. Sua voz acompanhava o ritmo dele perfeitamente, como uma dança. 15 minutos, nenhum erro. O Sr. Chen terminou. Olhou para ela com admiração. Você estudou negócios internacionais? Autodidata, senhor. 7 anos. Impressionante. Mas César não desistiu. Era teimoso. Dr. Bittencourt, solicito que testemos o conhecimento jurídico dela. Os contratos precisam ser revisados hoje. Se ela não conseguir traduzir as cláusulas, perdemos tempo precioso. O Dr. Bittencourt olhou para Lívia. Você consegue traduzir termos jurídicos? Sim, senhor. César pegou um documento grosso da mesa. Então traduza isso. Agora, na frente de todos. Era um contrato. 10 páginas, cláusulas complexas e densas. Lívia pegou o documento. Leu a primeira página. Em silêncio absoluto. Então começou. Falou em francês. Traduziu a cláusula 1.3 sobre rescisão contratual. Mudou para alemão. Cláusula 2.1 sobre arbitragem internacional. Árabe. Cláusula 3.5 sobre propriedade intelectual. Russo. Cláusula 4.2 sobre penalidades financeiras. Cada idioma. Cada termo técnico. Perfeito. A sala estava hipnotizada. Ninguém piscava. O Sr. Hoffman checava a tradução no próprio documento. Ela está certa. Cada palavra, cada vírgula. Madame Dubois balançou a cabeça lentamente, maravilhada. Mon Dieu, ela é um prodígio. O Sr. Al-Rahman levantou-se. Começou a aplaudir lentamente. Outros se juntaram, um por um. Os aplausos encheram a sala, ressoando nas paredes. Lívia parou de ler, olhou ao redor, todos aplaudindo, todos sorrindo, menos César. Ele estava branco como cera, as mãos tremiam na mesa. O Dr. Bittencourt levantou-se radiante. Senhoras e senhores, acho que encontramos nossa nova coordenadora de Relações Internacionais. Madame Dubois concordou imediatamente. Absolutamente. Ela é exatamente o que este hotel precisa. O Sr. Chen assentiu vigorosamente. De acordo, nunca vi nada igual. César finalmente explodiu. Isso é ridículo. Ela não tem certificação, não tem experiência corporativa. Vocês vão promover uma recepcionista de 3 meses baseado em uma apresentação? O Dr. Bittencourt virou-se para ele.
Os olhos cuspiam fogo. Não. Vou promovê-la baseado no fato de que ela tem mais competência em uma unha do que sua sobrinha tem no corpo inteiro. César ficou vermelho. Senhor, por favor. E vou demiti-lo baseado no fato de que você escondeu essa funcionária de propósito, sabotou o hotel e tentou empurrar nepotismo goela abaixo. A sala inteira congelou. Está demitido, César. Efetivo imediatamente. Recolha suas coisas e suma. César abriu a boca. Nada saiu. Olhou ao redor, buscando apoio em alguém. Ninguém falou. Ninguém olhou para ele. Madame Dubois desviou o olhar para a janela. O Sr. Chen voltou aos seus documentos. Silêncio absoluto e condenatório. César pegou seu tablet. As mãos tremiam tanto que quase derrubou. Caminhou até a porta. Cada passo era pesado, arrastado. Parou. Virou-se para Lívia. Você vai fracassar. Pode ter enganado todos hoje, mas vai fracassar. Lívia olhou direto nos olhos dele, sem medo. Talvez. Mas pelo menos vou fracassar tentando. O senhor fracassou sem nunca me dar a chance. César saiu. Bateu a porta. A sala ficou em silêncio por 5 segundos. Então, os aplausos voltaram. Mais altos agora. Mais sinceros. Lívia respirou fundo, sentindo o ar encher os pulmões. Tinha conseguido. O Dr. Bittencourt esperou a porta fechar bem. Então virou-se para os executivos. Peço desculpas pelo constrangimento. Situações como essa não representam o padrão do Royal Plaza Hotel. Madame Dubois fez um gesto com a mão minimizando. Au contraire, acabamos de testemunhar algo extraordinário. Ela olhou para Lívia com suavidade. Ontem eu a humilhei. Chamei de incompetente. Disse coisas terríveis. A francesa baixou os olhos envergonhada. Jesus, désolé. Estou envergonhada. Lívia não esperava aquilo. Madame, eu... Não, deixe-me terminar. Madame Dubois levantou-se. Você tem um talento raro, um dom, e eu quase o destruí por puro preconceito. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Pode me perdoar? Lívia apertou a mão dela com firmeza. Claro, madame. O Sr. Chen levantou-se também. Eu também preciso me desculpar. Ontem na mesa eu ri, participei da humilhação. Ele fez uma reverência leve, sinal de máximo respeito. Foi indigno. Você merecia respeito desde o início. Um por um os executivos se levantaram. O Sr. Hoffman, a Sra. Nakamura, o Sr. Al-Rahman. Todos pediram desculpas. Todos reconheceram o erro. A sala, que tinha sido campo de batalha, virou espaço de reconciliação. O Dr. Bittencourt observava em silêncio, sorrindo com orgulho. Dona Inês estava na porta, lágrimas nos olhos, lágrimas felizes. O Sr. Al-Rahman aproximou-se de Lívia. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como aprendeu 9 idiomas? Sozinha? Lívia respirou fundo, sentindo o peso da lembrança. Meu pai era taxista, falava 6 idiomas, aprendeu com passageiros do mundo inteiro. Ela sorriu com nostalgia. Ele dizia que o conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Um homem sábio. Morreu quando eu tinha 16. Deixou um caderno, com anotações em todos os idiomas. A voz falhou por um segundo. Estudei cada página, por 7 anos, para honrar a memória dele. A sala ficou em um silêncio respeitoso. Madame Dubois limpou uma lágrima discreta. Seu pai estaria orgulhoso hoje. O Sr. Chen assentiu. Muito orgulhoso. A Sra. Nakamura, que não tinha falado até agora, levantou-se, caminhou até Lívia, segurou as mãos dela. No Japão, temos um conceito, gaman. Significa perseverança com dignidade, suportar o insuportável com graça. Ela sorriu suavemente. Você personifica isso. Lívia sentiu lágrimas se formando, mas não de dor, de alívio. 7 anos. 7 anos de silêncio, de invisibilidade, de ser menosprezada. E, finalmente, alguém a via. Alguém entendia. O Dr. Bittencourt bateu palmas uma vez para quebrar o momento emotivo. Senhores, temos muito trabalho, mas antes
Preciso oficializar algo. Virou-se para Lívia. Lívia Santos, em nome do Grupo Royal Plaza, ofereço a você o cargo de coordenadora de Relações Internacionais. Salário inicial de R$ 12.000. Benefícios completos. Início imediato. A sala explodiu em aplausos novamente. Lívia ficou paralisada. 12.000. Era 4 vezes o que ganhava. Eu aceito, Dr. Bittencourt. Muito obrigada. Não, obrigado nós, por você não ter desistido. Ele estendeu a mão. Ela a apertou. A reunião continuou. Mas agora Lívia não era apenas a tradutora, era parte da equipe. A reunião durou 4 horas intensas. Lívia traduziu cada palavra, cada vírgula, cada silêncio. 9 idiomas fluindo através dela. 43 páginas de contratos revisados. 0 erros. Quando o Dr. Bittencourt bateu o martelo encerrando a sessão, todos se levantaram. Exaustos, mas satisfeitos. O contrato foi fechado. 40 milhões garantidos. Os executivos começaram a sair. Um por um, cada um parou para cumprimentar Lívia. Apertos de mão firmes, sorrisos genuínos. Cartões de visita deslizados sobre a mesa. Se precisar de recomendação, me liga. Tem meu contato. Qualquer coisa. Foi uma honra trabalhar com você. 15 minutos depois, a sala estava vazia. Só Lívia, o Dr. Bittencourt e Dona Inês. O Dr. Bittencourt fechou o laptop. Lívia, preciso te fazer uma pergunta. Sim, senhor. Por que você aguentou 3 meses de humilhação, de invisibilidade? Por que não pediu demissão? Lívia pensou por um momento. Porque desistir seria mais fácil, e fácil nunca valeu a pena. Ele sorriu. Sua mãe deve ser muito orgulhosa. Espero que sim. O Dr. Bittencourt pegou a pasta. Inês, pode ficar com Lívia? Preciso resolver a situação do César com o RH. Ele saiu. Lívia finalmente sentou-se. As pernas tremiam pela descarga de adrenalina. Dona Inês aproximou-se, sentou ao lado. Você foi incrível. Só consegui por sua causa. Você me deu a chance. Não, eu só abri a porta. Você entrou e conquistou a sala sozinha. Ficaram em silêncio um momento, saboreando a paz. Dona Inês, o que vai acontecer com César? Demissão por justa causa. Ele tentou fraudar o processo seletivo. Nepotismo, sabotagem de funcionários. Suspirou. Vai ser difícil ele arrumar emprego em outro hotel de alto padrão com essa mancha. Lívia não sentiu pena, sentiu justiça. E Thalita, a sobrinha dele? O contrato foi cancelado. Ela nunca vai assumir o cargo. Bom. Dona Inês levantou-se. Vem, vou te mostrar seu novo escritório. Saíram da sala de reuniões, caminharam pelo corredor principal. Funcionários paravam para olhar. Alguns já tinham ouvido os boatos, sussurravam entre si. É ela, a que fala 9 idiomas. Ouvi que foi promovida. Dizem que fez o César ser demitido. Lívia manteve a cabeça erguida, não com arrogância, com dignidade. Dona Inês parou na frente de uma porta. Sala 304. Seu novo escritório. Abriu a porta. A sala era pequena, mas tinha janela, mesa própria, computador, telefone. Na mesa, uma plaquinha dourada recém-colocada. Lívia Santos, coordenadora de Relações Internacionais. Lívia tocou a plaquinha. Os dedos tremeram ao sentir o relevo das letras. É real? É real. Ela entrou. Olhou ao redor. 3 meses atrás, era recepcionista, invisível. Hoje tinha escritório próprio. Sentou na cadeira executiva. Girou uma vez. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade, da alma. Dona Inês encostou no batente da porta. Sabe o que é o melhor de tudo? O quê? Você nem começou ainda. Esse é só o começo. Lívia olhou pela janela. São Paulo se estendia lá fora, cinza e vibrante. Infinita, cheia de possibilidades. O caderno do pai estava na bolsa. Sempre estaria. Mas agora não era só memória.
Era prova. Prova de que conhecimento nunca se perde. Prova de que perseverança vence preconceito. Prova de que ela tinha conseguido. O telefone tocou. Lívia atendeu. Coordenação de Relações Internacionais, Lívia falando. As palavras saíram naturais, como se sempre tivessem pertencido a ela, porque agora pertenciam. Lívia ficou no escritório por 20 minutos, apenas sentada, respirando. A adrenalina ainda corria, o coração ainda acelerado. 4 horas de tradução simultânea, 9 idiomas, 40 milhões em jogo. E ela tinha conseguido, não tinha travado, não tinha falhado, tinha sido perfeita. Dona Inês bateu na porta suavemente. O Dr. Bittencourt quer te ver no escritório dele. Lívia levantou-se, alisou o blazer, subiu para o 5º andar. A sala do Dr. Bittencourt ficava no final do corredor. Bateu 3 vezes. Entre. A sala era imensa. Vista panorâmica da cidade. Estantes cheias de prêmios do setor. O Dr. Bittencourt estava ao telefone. Fez sinal para ela sentar. Ela sentou. Mãos no colo. Ele desligou. Lívia, acabei de falar com o departamento jurídico. Seu contrato está sendo preparado. Assina amanhã. Obrigada, Dr. Bittencourt. Não me agradeça ainda. O trabalho vai ser pesado, viagens internacionais, reuniões em fusos horários diferentes, pressão constante. Estou pronta. Ele a estudou por um momento com olhos paternais. Acredito que sim. Abriu uma gaveta. Tirou um envelope. Isso é para você. Lívia pegou. Abriu. 3.000 reais. Em dinheiro vivo. Senhor, eu não. Bônus pelo trabalho de hoje. Você salvou um contrato de 40 milhões. Merece cada centavo. Ela segurou o envelope. As mãos tremiam. 3.000. Era mais que seu salário de meses. Obrigada, sério, muito obrigada. Vai para casa, descansa. Amanhã às 9 começa oficialmente. Lívia levantou-se. Saiu. No corredor encostou na parede. Respirou fundo 3 vezes. Era real. Tudo era real. Pegou o celular. Ligou para a mãe. Alô? Mãe, é a Lívia. Filha, tudo bem? Você parece emocionada. Mãe, eu consegui. Fui promovida. Silêncio do outro lado. Então choro. Minha filha querida, eu sempre soube. Lívia sorriu entre lágrimas. O pai estaria orgulhoso? Ele está orgulhoso, Lívia, tenho certeza. Conversaram por 15 minutos. Quando desligou, Lívia estava chorando. Mas eram lágrimas boas, de limpeza. Desceu para o lobby. Pela última vez como recepcionista. Amanhã voltaria diferente. Como coordenadora. Uma semana depois. Lívia chegou ao hotel às 8 da manhã. Não usava mais uniforme. Usava um terninho azul marinho. Profissional. Cabelo preso. Maquiagem leve. Postura de quem sabe para onde vai. Entrou pelo lobby. 3 recepcionistas novos estavam no balcão. Não a conheciam. Uma delas a cumprimentou. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Lívia sorriu. Não, obrigada. Trabalho aqui. Subiu para o escritório. A rotina dos últimos 7 dias tinha sido intensa. Reuniões com fornecedores internacionais, ligações em 5 idiomas diferentes, contratos para revisar, mas ela amava cada segundo. Às 10, o Dr. Bittencourt a chamou. Lívia, preciso que organize o evento de novembro. Cúpula asiática, 500 convidados, 12 países. Sim, senhor. Prazo? 3 semanas. Consigo. Voltou para o escritório. Montou o cronograma em 2 horas. Ligou para fornecedores. Negociou em mandarim, em japonês, em coreano. Fechou contratos 20% mais baratos que o anterior. O Dr. Bittencourt ficou impressionado com o relatório. Como você conseguiu isso? Negociei direto, sem intermediários. Eles respeitam quem fala a língua deles. Ele sorriu. Você está mudando esse hotel, Lívia. Enquanto isso, César estava em casa, desempregado, sem referências, sem futuro na hotelaria de luxo. Tentou 3 entrevistas. Todas negaram quando checaram o motivo da demissão.
nepotismo, sabotagem, justa causa. Nenhum hotel de prestígio o quis. Acabou aceitando vaga de supervisor em um motel de beira de estrada. Salário, R$ 3.000. Menos de um quarto do que ganhava. Talita, a sobrinha, voltou para a faculdade envergonhada. O sonho de trabalhar em hotel de luxo tinha morrido para ambos. Lívia não pensava neles. Estava ocupada construindo o próprio futuro. 2 semanas depois, numa quinta-feira, Lívia estava no lobby, conferindo a decoração para evento menor. Uma jovem aproximou-se timidamente. Uniforme de recepcionista, 20 anos no máximo, olhos vermelhos e inchados. Tinha chorado. Com licença, senhora. Sim? Você é a coordenadora Lívia? Sou. A menina respirou fundo, tremendo. Eu cometi um erro hoje, grave. O novo gerente me humilhou na frente de todos. Disse que sou incompetente. Lágrimas caíram. Ele vai me demitir, eu sei. Lívia lembrou. 3 meses atrás. Madame Dubois, César. A humilhação. Como você se chama? Júlia. Júlia, me conta o que aconteceu. Tudo. A menina explicou. Tinha confundido 2 hóspedes. Mandou a bagagem para o quarto errado. Erro simples, corrigível. Mas o gerente novo tinha gritado, chamado de burra, na frente de 15 pessoas. Lívia sentiu a raiva crescer, mas agora tinha poder. Onde ele está? Na sala dele. Vem comigo. Foram até a sala do gerente de turno. Lívia bateu na porta e entrou sem esperar resposta. O homem olhou irritado. Desculpa, mas Sou Lívia Santos, coordenadora de Relações Internacionais. Júlia me relatou o incidente de hoje. Ah, sim, ela cometeu um erro grave. Ela mandou uma bagagem para o quarto errado. Foi corrigido em 10 minutos. Não é grave. Senhorita Santos, com todo respeito, não é da sua área. É da minha área quando um funcionário é humilhado publicamente. Isso vai contra a política do hotel e a ética humana. O gerente ficou vermelho. Eu estava estabelecendo poder através de abuso. Não vai funcionar. Não aqui. Ela inclinou-se sobre a mesa. Júlia fica. E se eu souber que humilhou ela ou qualquer outro funcionário de novo, vou direto para o Dr. Bittencourt. Entendido? O homem engoliu seco. Entendido. Lívia saiu. Júlia a seguiu. No corredor, a menina chorou. Obrigada, muito obrigada. Lívia segurou os ombros dela. Você vai errar. Todo mundo erra. Mas erro não define quem você é. Como você se levanta depois define. Júlia assentiu. Agora volta para o balcão. Cabeça erguida. A menina sorriu. Saiu. Lívia respirou fundo. 3 meses atrás, ela era a Júlia. Hoje era quem defendia a Júlia. A diferença não estava no cargo, estava na coragem de não aceitar o inaceitável. Voltou para o escritório. O caderno do pai estava na gaveta. Tocou a capa com carinho. Consegui, pai, finalmente consegui. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo e que histórias assim fazem sentido para você. Agora me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo. E cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.